Vamos agora começar o segundo webinário programado para hoje, que vai ser ministrado por mim, certo? Eu vou começar aqui compartilhando minha tela. Vocês, por favor, me dão um feedback quando estejam olhando a minha tela, por favor. Sim. Beleza. Bom, então, este webinário tem a ver com o título dele, Inteligência Artificial Embarcada, né? O objetivo é apresentar para a comunidade acadêmica e para os discentes do PPMEC, certo? O que nós estamos fazendo sobre o assunto. É um conceito que está começando, certo, a crescer de uma forma bastante apreciável nos grupos de pesquisa ao redor do mundo, né? Inteligência artificial, certo? Cada vez se utiliza mais, mas quando falamos de inteligência artificial embarcada, estamos falando agora de uns desafios adicionais, né? Que eu gostaria de apresentar aqui para vocês, que pesquisas são feitas hoje em dia, certo? O que no nosso grupo, no PPMEC, no nosso grupo de pesquisa na UNB, conseguimos fazer, o que estamos fazendo, perspectiva de projetos, beleza? Então, primeiro, gostaria de apresentar o grupo de pesquisa, certo? Nós temos este grupo que estou mostrando aqui, certo? Professor Carlos Llanos, professor Guillermo Bestart, professor Jones Judy, professor Renato Coral e professor Ricardo Jacobi. Nós seis constituímos, principalmente nós seis, o laboratório LEIA, certo? O Laboratório de Sistemas Embarcados e Aplicações de Circuitos Integrados, né? Cujas especialidades, o foco é no desenvolvimento de sistemas microcontrolados, embarcamos algumas soluções em GPUs e também em FPGAs, né? Em particular, nós desenvolvemos técnicas de aprendizagem de máquina baseadas em inteligência artificial, certo? Ou redes neurais artificiais, em lógica nebulosa, um pouco em máquinas de vetor de suporte, né? Temos várias ferramentas, certo? Que nossos alunos têm desenvolvido, e também trabalhamos com otimização bioinspirada. E isso tem sido aplicado principalmente em aplicações em robótica, de manipuladores, robótica móvel, sistemas de controles e em tecnologias assistivas, em vários tipos de tecnologias assistivas. Isso por um lado. Outro laboratório ao qual eu pertenço é o Laboratório de Microeletrônica e Sistemas Embarcados da Faculdade do Gama. Então, aqui estamos o professor Daniel Café, professor Gilmar Becerra, professor Marcos Batistuta, Sandro e o Wellington, certo? Então, nós seis fazemos parte deste laboratório, né? Aqui está a página web do laboratório, onde vocês podem encontrar alguns projetos de pesquisa. O foco do laboratório é o desenvolvimento de circuitos integrados analógicos, digitais e de radiofrequência, né? Utilizamos novamente FPGAs e sistemas em chip, né? E desenvolvemos software embarcado, microcontrolado, certo? Ou no próprio sistema em chip, né? Aplicações são projetos de microprocessadores, aplicações em RFID, Internet das Coisas, conversores analógico para digital de baixo consumo, processamento de sinais, muitas vezes aplicado para soluções biomédicas. Então, esse é meu grupo de pesquisa, basicamente, certo? Claro que temos, como o professor Carlos mencionou, certo, diversas cooperações internacionais, principalmente na Alemanha, na Itália. Já vou mostrar onde cada projeto de pesquisa tem uma cooperação internacional. Também temos uma boa cooperação internacional com grupos da Suécia. Então, vou apresentar agora o conceito de inteligência artificial embarcada, né? Quando falamos de aprendizagem de máquina, já tem alguns anos, certo? Talvez umas 2 décadas que esse movimento tomou, certo? Cresceu e tomou digamos, um ritmo de crescimento constante. E hoje em dia nós vemos aprendizagem de máquina sendo aplicados em diversas
setores, certo, da indústria. Entretanto, quando falamos de aprendizagem de máquina embarcada, a coisa já não funciona tão bem. E não funciona bem, pessoal, porque os modelos são complexos, requerem muita memória, requerem intercâmbio massivo de mensagens, né? E temos, nos sistemas embarcados, temos diversos problemas de comunicação, certo? Principalmente com o mundo externo, com os sistemas de sensoriamento, os sistemas atuadores, né? Então, mas principalmente, a inteligência artificial não funciona bem no mundo embarcado, porque praticamente nós temos soluções em software, né, que rodam de forma muito lenta no sistema embarcado, certo? Então, quando falamos de inteligência artificial, isto requer quantização de dados e representação aritmética, né? O projetista deve escolher se vai trabalhar com representação de ponto fixo ou flutuante. Requer estabelecer uma métrica de desempenho computacional, né? De uma certa maneira, deve-se explorar o paralelismo intrínseco dos algoritmos, né? Isso requer, muitas vezes, desenvolver coprocessadores em hardware, né? Ou fazer particionamento hardware-software, certo? Tem um overhead de comunicação quando vamos para esse mundo embarcado, né? Como o professor Carlos acabou de esclarecer no webinário, né? Temos redes de comunicação intra-chip, e essas neuron chips precisam compartilhar e, digamos, diversas mensagens trafegam entre os nós da rede, certo? Então, temos também uma rede de comunicação com memórias e sensores, certo? E com atuadores, né? Por outro lado, quando se fala em inteligência artificial, uma coisa é embarcar um modelo de inteligência artificial e outra é conseguir treinar esse modelo de inteligência artificial, né? Treiná-lo online, certo? Então, você pode escolher um treinamento offline, usando computadores, um servidor, certo? Uma nuvem, e depois embarcar o resultado em alguma plataforma computacional embarcada. Mas um desafio ainda maior é quando precisamos treinar esses modelos, digamos, eles têm que ser adaptativos e com o tempo eles precisam estar sempre retreinando, né? Então, ali é necessário fazer alguma simplificação algorítmica, porque os algoritmos de treinamento são mais complexos ainda. E, por outro lado, outra requisito é fazer análise de dados, né? Estatístico e probabilístico. Então, como é que funciona? O roteiro começa mais ou menos nesta etapa aqui, definir um modelo de referência, um modelo golden, né, que chamamos, geralmente em software. Tá? A ideia nesse momento, então, é escolher modelos com baixa custo computacional. Tá? Simplificar as técnicas de treinamento, isso é algo importante, em termos de consumo de memória, em termos de desempenho computacional, evitando, então, realizar operações complexas, como operações aritméticas e trigonométricas complexas, evitar trafegar, transferir dados desde uma memória de forma não alinhada, certo? Dados não alinhados, isso atrapalha muito no desempenho, certo? Principalmente dos canais de comunicação. Uma vez tendo isto, claro que talvez o primeiro passo deveria ter sido esse aqui, que é central, né? Você tem requisitos, mapeagem, especificações técnicas em termos de custo, né? Desempenho computacional, consumo energético, que é um ponto muito importante. Vocês vão ver nas causas de estudo que eu vou mostrar, né? O consumo energético é bem importante a ser considerado, então tem técnicas de desenvolvimento para baixo consumo de energia, precisão numérica, eficiência computacional, e tudo isso envolve custo. Tá? Uma vez tendo isso mapeado, aí sim se escolhem as técnicas, modelos, né? E se simplificam esses modelos, e depois é necessário, então, escolher uma plataforma computacional. Pode ser um sistema em chip, multiprocessado, ou não, uma GPU para aplicações embarcadas, um microcontrolador, um arranjo de microcontroladores, certo? Ou de microprocessadores. Aqui coloquei dois casos muito comuns hoje em dia, certo? A ESP32 para sua conectividade, né? Embora ela tenha uma capacidade computacional bem limitada, ou um processador ARM dentro de uma Raspberry, né? Raspberry Pi, por exemplo, né? Então, são soluções que a gente encontra hoje em dia, certo? Agora, quando falamos de inteligência artificial embarcada em hardware, ou seja, estamos falando
de técnicas como lógica nebulosa ou redes neurais artificiais, certo? Em Harvard, aí estamos falando que queremos acelerar essas técnicas, né? Mapear elas em Harvard. Então, uma das estratégias que tem funcionado muito para nós é trabalhar em cima de projetos previamente feitos, né? Usamos IP cores previamente desenvolvidos e validados em algumas plataformas, por isso os projetos devem ser baseados em plataformas, né? Esses IP cores, estou me referindo a operadores, por exemplo, de soma, subtração em ponto flutuante, de multiplicação, divisão, operadores lógicos, de deslocamento. Imagina cálculo de senos e cossenos, arcotangentes ou de exponenciais, né? Então, eles funcionam como se fossem bloquinhos de um Lego que eu poderia juntar um com o outro, desenvolver, então, um neurônio ou uma rede neural artificial, certo? Enfim, diversas técnicas de inteligência artificial baseadas nisso aqui. Como foi previamente desenvolvido, cada vez que inicio um novo projeto, não preciso refazer isso, né? E isso acelera muito o tempo de desenvolvimento e a forma como nosso grupo vem trabalhando assim já há mais de 15 anos, né? Então, estes operadores ou esses IP cores, né, eles têm alguns parâmetros, né, que o usuário, o projetista deve escolher, como é o tamanho da palavra, o número de iterações dos algoritmos que são imperativos, né? E isso afeta a latência, afeta o throughput, afeta o consumo de recursos, afeta o consumo energético, né? E mais importante ainda, diria eu, né, para acelerar o tempo de desenvolvimento, é trabalharmos com geradores de código automático. Então, é uma ferramenta de alto nível, imagine em Python, por exemplo, onde eu estabeleço lá a arquitetura que eu desejo implementar e ela obtém o código VHDL de forma automática. Tá? Isso a gente vem trabalhando também há algum tempo atrás para acelerar o tempo de desenvolvimento. E por que isso, pessoal? Porque trabalhar em chip ou prototipar em um FPGA, desenvolver um circuito integrado, né, é muito demorado se comparado com o software embarcado. Algo que em software, no microcontrolador, microprocessador, eu poderia fazer, por exemplo, em 3, 4 dias de trabalho. Para o mundo FPGA, para o mundo chip, isso vira meses de trabalho, né? Então, por isso a gente tem investido muito nos geradores de código, né, de VHDL. E tudo isso nos permite incorporar a precisão aritmética, a precisão numérica, como um parâmetro de projeto, né? Aqui algumas das nossas publicações sobre nossos IP cores, né? Então, o que eu vou mostrar, os casos de estudo que eu vou mostrar, todos eles foram desenvolvidos com base nesses bloquinhos básicos, né? Nossa experiência, basicamente, com IA embarcada, inclui desenvolvimento de redes neurais artificiais, tá? De sistemas FUSI em Harvard. Em alguns casos, temos conseguido fazer o treinamento online, principalmente quando usamos algoritmos bem inspirados, como os que mencionou o professor Carlos no seu seminário, né? Então, algoritmos como o de chamé partículas, evolução diferencial, colônias de abelhas e variações deles, né? Temos algumas práticas usando, aplicações práticas usando aprendizagem por demonstração, uma técnica de aprendizagem de máquina, aplicações de sistemas chip para robótica, tecnologia assistiva, processamento de dados, filtragem, estimação paramétrica e processamento de imagens. Então, vou colocar o primeiro caso, que seria o de redes neurais artificiais, né? O que nosso grupo tem conseguido fazer e o que está fazendo? A primeira solução que nós temos desenvolvido é uma multilayer perceptron. Aqui eu mostro vários tipos de redes neurais, certo? Esta primeira aqui, vou fazer um zoom aqui, é conhecida como multilayer perceptron, tá? Porque temos aqui uma camada de entrada, digamos, aqui estão nossos sensores, os sensores da sua máquina, certo? E temos várias camadas de processamento. Cada bolinha dessas aqui é um neurônio, certo? Que basicamente realiza uma combinação linear das entradas, algo como isso aqui, ó, essa funçãozinha aqui. Onde X são as entradas, W são os pesos que conectam a entrada com cada neurônio. Fazemos então uma combinação linear.
somamos a um bias, né, e aplicamos uma função, geralmente uma função sigmoide que tem essa aparência aqui. Então, o neurônio ele vai acumulando essa entrada, certo? E a partir de determinado ponto, ele define que precisa disparar essa informação para um neurônio vizinho, certo? Depois que passou por essa função sigmoidal. E isso imita mais ou menos o comportamento do nosso cérebro, né? Então, os neurônios se comunicam, já que é uma estrutura full conectada, certo? Então, este neurônio se comunica com este daqui da seguinte camada, né? Tá? Então, você escolhe quantas camadas deseja implementar e por aqui um neurônio de saída que poderia se conectar com um atuador, um motor, certo? Ou um sistema de atuação sobre alguma máquina, né? Esse é o Multilayer Perceptor que a gente vem trabalhando já há algum tempo, né? Temos também as funções de base radial, temos alguma experiência com eles, temos geradores de código das ruas, né? Neste caso, nas funções de base radial, a diferença é que temos apenas uma camada escondida e que os neurônios já não são combinações lineares das entradas, senão que temos uma função gaussiana. E isso permite, então, fazer regressão linear com kernels gaussianos. Tá? Isso tem várias aplicações, não só em regressão linear, perdão, não só em regressão, problema de regressão, senão também em classificação de padrões. Tá? A saída de cada neurônio aqui se pondera por um peso, né? E depois se acumula para compor aqui a saída. Certo? Tem ainda a rede neural recorrente, essa é uma pesquisa atual, ainda não temos publicações sobre o assunto, mas estamos desenvolvendo, tá? Na qual algumas saídas voltam, certo, para algumas camadas internas ou para a camada de entrada, tá? Isso permite que a rede neural lembre das saídas passadas ou inclusive de entradas passadas, tá? Ou de estados intermediários passados. E isso pode ser utilizado de forma favorável em robótica móvel, por exemplo. Atualmente também estamos desenvolvendo, nosso grupo já tinha um pouco de experiência com esse tipo de rede, GMDH, através de alguns doutorados, né? E hoje em dia nós estamos usando esse tipo de rede para integrar a rede neural com os sensores e atuadores que geralmente têm características não lineares. Então, se você tem um sensor e um modelo de observação a partir da calibração dele, ele não é linear, vale muito a pena utilizar uma rede neural do tipo GMDH, cujo neurônio é basicamente um polinômio. Beleza? É um polinômio que pode ser de segunda ordem, por exemplo, de terceira ordem. E a mesma coisa com os atuadores. Se a dinâmica do seu atuador, aí você tem talvez um motor DC e algum driver que está acionando ele, então isso se tem uma dinâmica não linear, ou talvez um controlador PID que também tem uma dinâmica não linear, temos observado que usar GMDHs para integrar com atuadores também é um bom caminho. Beleza? E sobre treinamento offline ou online, certo? É uma das técnicas ou parâmetros de projeto que devem ser escolhidos, certo? Aqui algumas das nossas publicações, certo? Aplicamos esse tipo de solução para controlar robôs móveis, para fazer eles aprender, né? Nessa primeira publicação fizemos uma aplicação praticamente a nível de simulação, né? E só que essa rede neural tinha capacidade de aprendizagem online usando sistemas de otimização bioinspirada. Outra publicação um pouco mais recente é sobre uma implementação de uma rede neural de base radial, RBF, né, em Harvard, que utilizamos para estimação paramétrica em sistemas caóticos, identificação de sistemas melhor caóticos. Sobre sistemas nebulosos, também temos algumas contribuições, temos desenvolvido técnicas do tipo Mandani, modelo do tipo Takagi-Sugeno, que são sistemas nos quais já não utilizamos valores numéricos nas entradas e nas saídas, pessoal. Então, vou tentar explicar aqui rapidamente. Esta figura aqui da esquerda, ela representa um sistema do tipo Mandani, tá? No qual, imaginem que nós precisamos definir o valor que vamos dar para a gorjeta, né, em um restaurante, e temos como entrada, então, a qualidade do serviço, uma entrada, e outra entrada, a qualidade da comida.
E em lugar de estabelecer números, definimos valores lingüísticos. A qualidade do serviço foi excelente, boa ou ruim, e a comida estava deliciosa, né? Ou muito ruim, certo? Ou aceitável, né? Então, com base nisso, quando eu coloco aqui, certo, uma entrada na primeira no serviço e uma entrada aqui, por exemplo, na qualidade da comida, eu posso verificar, por exemplo, aqui, determino, olha, o serviço tem nota 3, a comida tem nota 8, isso significa que ele é bom, um bom serviço, é pouco pobre e é nada excelente, né? E com relação à qualidade da comida, se é uma nota 8, né, ela poderia dizer, então é deliciosa, certo? E nada ruim, né? A gente projeta, então, essas probabilidades de pertencer a cada conjunto linguístico, a cada função de pertinência, para um conjunto de saídas. E aí tem um conjunto de regras, certo? Aplicamos operadores fuzzy, certo? E esse conjunto de regras associa diversas entradas. Se o serviço é ruim ou é pobre e a comida foi ruim, então a minha gorjeta vai ser muito pequena. Se o serviço é bom, não me interessa se a comida como foi, eu vou dar uma gorjeta média, mas se o serviço foi excelente, a comida está deliciosa, a minha gorjeta vai ser muito boa, né? Então, aqui nesse tipo de sistema Mandani, eu tenho que projetar, certo? Fazer esses cortes por aqui nas funções de saída e projetar para cá, certo? E depois agregar estas áreas aqui, ó. Quando eu somo esta área, mais esta área, mais esta área, eu vou ter uma área como esta aqui. E a partir daqui eu devo definir qual que vai ser minha gorjeta, né? E basicamente aqui existem várias técnicas de fusificação. Uma delas é o centroide. Calculo o centroide, projeto aqui no XX e determino, bom, então eu vou determinar aqui 20% de gorjeta, 16,7% de gorjeta. Esse é um sistema Mandani. No sistema Takagi-Sugeno, funciona a parte de fusificação, né? Funciona parecido, só que já na saída, o que nós fazemos é uma combinação linear das saídas, tá? Então, eu pondero cada saída por um peso, certo? E combino isso de forma linear e determino, então, uma saída. Então, o que nosso grupo tem feito? Principalmente, temos trabalhado nos sistemas Takagi-Sugeno, que são mais simples de implementar em hardware, tá? Entretanto, estamos abordando o problema do Mandani, certo? E estamos, digamos em um bom ponto, né? Já temos cálculo, por exemplo, de centroide feito em hardware. E nós utilizamos muito uma ferramenta também para comparar com nossas soluções, certo? Uma ferramenta chamada XFUSI, da Universidade de Sevilla, na Espanha, que ela permite, é uma ferramenta gratuita, né? E ela permite modelar o sistema nebuloso e ela faz síntese para C, C++, para Java e para VHDL, porém usando ponto fixo. Algo que nós estamos fazendo é criar códigos, geradores de código HDL para ponto flutuante. Isso já foi feito para Takagi-Sugeno, né? E, adicionalmente, estamos tentando resolver o problema de treinamento online, né? Isso é um desafio em aberto. Algumas publicações. Então, temos usado controladores FUSI PID para controlar a marcha, para controlar um robô, um exoesqueleto, certo? Aplicado para marcha humana, né? Um exoesqueleto unilateral. Temos usado também, embarcado essas técnicas em FPGA também, certo? Para navegação de deficientes visuais em recintos fechados, né? Algumas das publicações, principalmente em conferência, né? Bom, vou passar agora alguns casos de estudo, tá, que temos desenvolvido, e vou apresentar primeiro um apanhado geral, um overview sobre esses casos de estudo. Quando aplicamos inteligência artificial embarcada em microrobótica, né? Então, quando falamos de microrobótica, estou falando desse tipo de robôs onde você não consegue, talvez, levar um computador, certo? Carregar um computador nas costas, né? Então, um robô nau, um robô submarino, um drone, uma mão robótica, robôs móveis de pequeno porte, né? Eles têm sistemas, plataformas computacionais limitadas, né? Em termos de desempenho computacional, de memória e também uma limitação energética, né? Então, esse é mais ou menos o contexto, né?
usamos nesse tipo de aplicações diversos tipos de sensores de medição de distância, ultrassônicos, a laser, infravermelho, unidades inerciais, certo? Enfim, vários tipos de sensores e atuadores. De forma geral, os requisitos de temporização, mais ou menos, o loop de controle, todo o loop de controle, tudo que ele envolve, né, deve estar realizado, executado em 3D a 100 milissegundos, para ter bastante opção de fazer uma correção eventual, certo? Em um robô. É necessário fazer aquisição de dados e filtrar dados, fazer fusão de dados. Muitas vezes se trabalha ao mesmo tempo que se faz isso, está se adquirindo imagens e processando imagens, pode ser com uma ou múltiplas câmeras. Fazer estimação de estados, estimação paramétrica, localizar e mapear os robôs, implementar estratégias de controle de baixo nível e de alto nível. Tá? Então, de forma geral, em termos de memória, estamos falando que temos pouca memória. De fato, aqui está exagerado, 100 megabytes, geralmente é pouco, é menos de 10 megabytes, o que a gente tem disponível em um sistema chip, em um FPGA hoje em dia, né? É necessário fazer processamento paralelo, desenvolver muitas vezes sistemas de comunicação entre a chip, né? Consumo energético abaixo de 1 watt, de preferência, né? Avaliar a eficiência computacional em termos de número de operações por watt, certo? E, além disso, os sistemas devem ser portáteis, né? Devem ser pequenos e leves, né? Então, vou me movimentar agora para o primeiro caso de estudo, que tem a ver com uma mão robótica que desenvolvimos durante os últimos 5 ou 7 anos aqui na UNB. A mão robótica foi construída para ser de baixo custo e evitando ter tendões, ter cordas. Vocês podem encontrar várias mãos robóticas que usam cordas, né, e com servomotores e puxam as cordas para fechar os dedos, né? Nossa mão não, nossa mão tem toda a eletrônica embarcada dentro da palma da mão. Todos os motores desses, todos os sensores, né, tudo está, e toda a unidade de controle está aqui dentro da palma da mão. Então, estou falando de tamanho reduzido, certo? Essa mão robótica, ela tem a capacidade de perceber a força com a qual ela faz um agarre, né? Para isso utilizamos controle de impedância, né? Que não teria tempo aqui nesse webinário para mostrar detalhes, mas para ajustar esse sintonizador, esse controle, para sintonizar o controlador de impedância, utilizamos também algoritmos bioinspirados, né? Tem aqui uma proposta de uma das arquiteturas que implementamos usando sistemas em chip, uma SYNC 7000. Então, a mão robótica tem 7 graus de liberdade, tem 7 motores desses, né? E, então, cada motor tem um sensor de posição analógico e de corrente, também analógico. Passamos por uma etapa de conversão de analógico para digital e por um banco de filtros. Aqui utilizamos filtros Kalman para fazer a estimação do deslocamento angular, da velocidade angular e da corrente, né? E aqui está simplificado, tem outras etapas aqui, mas neste caso, nosso controlador de impedância foi embarcado no ARM dentro do sistema chip. Então, ele se encarrega de determinar qual vai ser a ação de controle, né, e devolve então para o conjunto de motores, pontes H, que estabelecem, certo, uma ação de controle sobre os 7 motores, tudo ao mesmo tempo. Tá? Todos os 7 motores são atuados ao mesmo tempo, né, em paralelo. E isso tem nos colocado em um bom patamar se comparado com outros grupos na área, né? Deixa eu perder aqui. Aqui estou mostrando aqui como foram implementados esses circuitos em diversos chips FPGAs, né? Vocês podem ver que a ocupação é bem grande, né? Só para a parte de filtragem e de aquisição de dados, a estimação paramétrica é bem grande, né? Só um pouquinho, pessoal. Pessoal, você está me escutando bem? E aqui travou para mim. Sí, profesor. Sim. Essa.
Eu consegui escutar um pouquinho e vou para o primeiro vídeo, certo? Podem ver aqui, então, neste videozinho no YouTube. São vídeos curtos, tá, pessoal? Um teste de interferência, tá? Então, aqui está uma robótica. Vocês podem ver aqui algumas curvas de controle, que são adquiridas em tempo de execução, né? E a mão tem que segurar o objeto, né? E evitar que eu consiga tirar o objeto de dentro, né? Ela está agarrando. E agora eu vou tentar fazer um push, certo? Lateral e frontal, né? E vocês podem ver, então, que o sistema de controle está atuando, certo? Sobre o objeto, né? Tá? Agora, deixa eu ver aqui, um objeto um pouco mais fofo ali, ó. Estou agarrando esse objeto, né? E vemos aqui, então, a corrente aqui embaixo de alguns dos dedos, certo? E a posição, né? Ainda tem alguns problemas, vocês podem ver que em alguns casos não chega a ser point desejado, mas ele consegue segurar bem, certo, o objeto, né? Só um pouquinho que alguém está tentando aqui entrar. Ah, beleza. Bom, agora, esse é outro teste que fizemos com a mão robótica, um teste de desempenho, certo? Para diferentes tipos de agarre, por exemplo, aqui um agarre tipo pinça, né? Segurado um cartão. Tá? É mais um teste de destreza, né, da mão, tá? Um agarre cilíndrico. Vocês podem ver que alguns dedos ficam se movimentando, isso é por causa de algumas folgas mecânicas que ainda tem a mão, certo? Devido a algumas engrenagens que a gente decidiu imprimir em 3D para baratear custos, né? Mas são trabalhos que a gente pode corrigir facilmente. Um objeto cilíndrico com um diâmetro um pouco menor, certo? Ele funcionou bastante bem. Como segurar uma laranja, né? Aí, e uma bolinha pequenina, vejam bem aqui. Uma bolinha bem pequenina, né? Então, a mão robótica, ela foi desenvolvida com esse intuito, né? De servir futuramente como uma prótese de mão, né? E nesse sentido a gente tem feito algumas cooperações com alguns institutos, né? E universidades, por exemplo, com o Instituto de Biorrobótica de Santa Ana, na Itália, em Pisa. Eles implantam, o objetivo deles é implantar ímãs rastreadores magnéticos nos músculos residuais de uma pessoa amputada. E então, com um grupo de sensores aqui, magnéticos, eu posso medir a mudança de campo magnético quando essas ímãs se deslocam e, com isso, poder controlar uma prótese de mão. Nesse sentido, nós desenvolvemos algumas técnicas. Gente, eu não consigo passar aqui, deixa eu ver se... Vou ter que mostrar dessa maneira aqui, porque... Um pouquinho. Então, nós desenvolvemos algumas técnicas de aprendizagem de máquina, certo? E utilizamos algo que se conhece no mundo FPGA de reconfiguração dinâmica parcial. Vejam que aqui tenho três fotos do mesmo chip, né? Nós desenvolvemos redes neurais Perceptron e RBF e alguns regressores lineares para estimar o deslocamento de 5 ímãs. E ainda tem espaço aqui para implementar aquela parte que eu falei para vocês, a parte de filtragem, os bancos de filtro, de estimação e a parte de controle de força. Enquanto essa parte lá está funcionando, eu estou reconfigurando o chip, reconfigurando o hardware em tempo de execução e mapeando diversas estratégias, certo? Neste pedacinho aqui, para poder movimentar as mãos, a mão robótica, né? Algumas das publicações mais recentes, tá? Sobre esse projeto tem várias publicações, essas são talvez as duas mais recentes. Desafios atuais é conseguir fazer o treinamento online, tá? Por enquanto estamos fazendo treinamento offline, certo? Melhorar, obviamente, a destreza da mão, certo? Em termos de precisão, certo? Melhorar a eficiência computacional, tá? Aqui nossas parcerias, principalmente com
a Universidade Tecnológica de Dresden, com a Santa Ana, certo? E nossa equipe aqui na UNB. Bom, o segundo caso de estudo tem a ver com aprendizagem por demonstração em robótica móvel. Tá? Este trabalho foi desenvolvido por um aluno de mestrado. Novamente, eu perdi a capacidade aqui de... Não sei o que está acontecendo, pessoal. Só um pouquinho. Então, nós temos esse robozinho aqui, também de baixo custo, mais para fins educacionais, mas que é uma excelente plataforma para testar algumas técnicas de aprendizagem de máquina. Então, esse robozinho, ele tem a capacidade de adquirir dados a partir de sensores, certo? E mais ou menos esta é o que ele tem, certo? Tem uma plaquinha com um sistema chip, certo? Uma SymQ, e tem um Arduino fazendo a aquisição de alguns sensores, tem alguns drivers para 2 motores, certo? Tem conexão Bluetooth, tá? Está aí ele implementado, certo? Uma das primeiras versões dele, certo? Tem alguns sensores infravermelho aqui ao redor. E a gente utiliza a aprendizagem por demonstração aqui. Basicamente, a aprendizagem por demonstração se divide em 3 estágios, onde um usuário humano demonstra para o robô, através do joystick, por exemplo, de um celular, o que ele deve fazer. Então, ele manipula o robô, certo? Manualmente. O robô, então, está coletando dados dos sensores e de atuação do usuário. E, com isso, ele tem um dataset para treinar uma rede neural. Então, passa para a etapa de treinamento dessa rede neural. E, então, depois para um estágio de imitação, né? Aqui nós ensinamos o robô a fazer 3 movimentos muito simples. Movimento de girar à esquerda em torno de um obstáculo, se movimentar no meio de um corredor e de girar, então, aqui, aliás, aqui à direita e aqui à esquerda, né? São 3 microcomportamentos que a gente vai associar através de uma arquitetura de uma rede neural de uma única camada chamada SLP e um referee que vai multiplexar no tempo os diversos comportamentos. Aqui está a função custo que a gente quer minimizar para esse robô, certo? Onde, então, aqui temos as velocidades da esquerda e da direita do robô demonstradas pelo usuário e a velocidade da esquerda e da direita que a rede neural está estimando. Quanto menor isto, menor é o erro de trajetória do robô, né? Essa aqui é a nossa topologia da rede neural. Então, um neurônio controla a velocidade da direita, outro controla a velocidade da esquerda do robô. Um neurônio aqui de um referee, ele escolhe os pesos e vias do comportamento de ir para frente no corredor, de girar à esquerda, de girar à direita, né? E aqui vocês podem ver, então, alguns cenários reais, certo? Eu vou mostrar agora alguns vídeos do que a gente tem conseguido fazer, por exemplo, aqui. Esta é a trajetória que o operário humano ensinou a um robô, certo? Vocês podem ver que não é muito boa, né? E aqui a trajetória aprendida e imitada pelo robô. Aí vocês podem ver a capacidade de abstração de conhecimento de uma rede neural. É um ciclo bem mais perfeito, né, ao que foi ensinado, né? Então, isso demonstra, certo, que a topologia, por mais simples que pareça, só apenas 3 neurônios, pessoal, já conseguem fazer isso aqui. Claro, ele não funciona em todos os casos, né? Nossa pesquisa foi avaliar isso, em que casos ele funciona, né? Estou mostrando aqui alguns, mas ele, em alguns casos, ele colisiona. O interessante, pessoal, é que esses cenários que estou mostrando, o robô nunca conheceu. Ele nunca passou por esses cenários. A gente só ensinou a fazer esses 3 microcomportamentos aqui. E ele está fazendo a composição de microcomportamentos para realizar tarefas um pouco mais complexas que nunca foram ensinadas em cenários que ele nunca foi treinado, né? Aqui um pouco da ocupação do circuito, a gente ocupa quase 90% do circuito, consumo energético de 1.2 watts, principalmente por causa do ARM. O processador ARM consome muita energia. Nosso objetivo agora é tirar o ARM e deixar um microcontrolador ou microprocessador aqui, um soft processor dentro do FPGA. Alguns dos desafios é fazer a aprendizagem agora para a robótica colaborativa e a aprendizagem descentralizada, tá?
talvez melhorar a eficiência computacional, né? E aqui a parceria, certo, que a gente tem nesse trabalho. Bom, o último caso de estudo, pessoal, é sobre um manipulador robótico. Esse aqui é o exoesqueleto, o protótipo que a gente desenvolveu há alguns anos atrás, o professor Carlos, certo, do qual eu participo também nesse projeto, que é modelado como um robô de 2 juntas, né? E então, se vocês observam aqui, ele é um sistema do tipo MIMO, entradas, múltiplas saídas, né? E precisava fazer um controle cinemático dinâmico desse robô. Por enquanto, estamos nos preocupando pelo controle cinemático, futuramente na parte dinâmica, né? Então, o que nós fizemos? Aqui temos a planta do robô, certo? Aquele modelo matemático do robô. E aqui tem um PID por aqui, outro PID por aqui, tá vendo? E 2 precompensadores. Esses precompensadores são precompensadores FUSI, tá? Utilizando aquela lógica FUSI que eu mencionei para vocês anteriormente. Então, qual é o objetivo, pessoal? Se eu utilizo unicamente o PID, e por aqui está a saída, vem aqui a posição angular da junta 1 e a posição angular da junta 2 do robô, né? Eu realimento por aqui para calcular um erro, né? Certo? Então, usando apenas o PID e a planta, ele funciona relativamente bem, né? Mas o ponto é como que eu descubro os parâmetros KP, KI, KD de cada controlador, certo? Como posso fazer isso se este é um sistema MIMO, né? Não é tão simples de forma analítica fazer isso. E, por outro lado, o objetivo de colocar aqui uma precompensação FUSI foi melhorar o erro de trajetória, né, do sistema como um todo. Então, o que nós fizemos aqui? Nós temos no precompensador FUSI, nós temos como entrada o erro atual e a derivada do erro, né? E ele vai atuar sobre o set point do controlador PID, né? Então, a gente estabeleceu algumas regras linguísticas, por exemplo, se o erro é baixo ou negativo, se é médio ou negativo, se é próximo de zero, positivo ou muito alto, e a mesma coisa para a derivada do erro. E ele estabelece, então, através desta tabelinha aqui, algumas regras linguísticas, né? Então, ele determina a saída, se deve ser negativa pequena, negativa grande, positiva grande, etc. Aqui nós definimos, então, 2 funções custo. Vamos resolver o problema de forma... A gente resolveu de forma monoobjetivo e multiobjetivo. Nosso objetivo, então, é minimizar estas funções custo, né? Veja que por aqui estou avaliando o erro da junta 1 e o erro da junta 2. E por aqui estou querendo suavizar o torque da junta 1 e o torque do motor da junta 2. Né? Alguns resultados, venham aqui, por exemplo, esse resultado usando o algoritmo por enxame de partículas, certo? Um algoritmo monoobjetivo, tá? Onde vocês podem ver em azul o dataset. Nós usamos bases de dados de marcha humana, certo? Para a junta 1 e para a junta 2, tá? Então, esse é meu set point do meu controlador, a curva em azul. E em vermelho, vocês podem ver o desempenho do sistema sem o precompensador FUSI e em verde com o precompensador FUSI. Tá? Neste caso, o que nós fizemos foi embarcar o FUSI, está embarcado em hardware, um FPGA. Tá? E então vocês podem ver que o precompensador ajuda muito, se comparar com a curva vermelha, a minimizar o erro de trajetória, né? Ajuda bastante. Porém, quando a gente esforça muito, certo, o sistema, o torque está oscilando muito. Vem aqui a curva vermelha. Quando utilizamos o precompensador FUSI, o torque está oscilando demais e isso não é bom para nenhum sistema mecânico. Então, a gente foi para a solução multiobjetivo, usando o NSGA2. E temos ainda uma boa solução em termos de erro e trajetória, mas o torque suavizou bastante. Observam aqui, então, neste caso, a abordagem multiobjetivo deu bastante, resultados bastante positivos, foram bons, né? Pessoal, eu encerro por aqui esses casos de estudo, tá? O que a gente tem feito nesses últimos anos sobre inteligência artificial embarcada.
Tem outras técnicas, outros casos de estudo que a gente está usando. Atualmente estamos desenvolvendo autômatos celulares, certo, para modelar sistemas acústicos. Eles também estão sendo embarcados em hardware. Outra técnica de inteligência artificial, certo, de modelar sistemas, tá? E diversas outras aplicações, certo, principalmente com tecnologias assistivas, né? Controle de carga de rodas, navegação de deficientes visuais, certo? E quem tiver interesse, certo, em conhecer um pouco mais dessas técnicas, terei o maior agrado, certo, de responder. Aí está meu e-mail de contato, tá? Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, algum comentário. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Quem está falando? Batistuta, Batistuta? Tudo bem? Pode perguntar. é o seguinte, eu acho que essa tendência, né, eu acho que é um trend para os próximos anos, essa questão aí de você embarcar em inteligência artificial. Eu tenho visto vários artigos nesse, nesse sentido. Aí eu queria perguntar para você que tem experiência nessa área, o que você tem visto de novos plataformas, novas FPGAs, para que esse tipo de, quer dizer, embarcar a inteligência artificial se torne alguma coisa viável, robusta, com capacidade de processamento suficiente? Você tem visto alguma novidade nessa área de novas opções aí de fabricantes? Sim, Batistuta, de fato, temos explorado algumas técnicas que utilizam GPU e FPGAs, ou GPU e multiprocessadores em chip, que são basicamente plataformas computacionais mais recentes, certo? Então, a GPU, certo, tem um desempenho computacional brutal, certo? Facilita muito o tempo de desenvolvimento, é curto, tu tens um algoritmo mapeado em C, certo? E facilmente mapeias isso para a GPU. E, por outro lado, o FPGA tem a robustez, certo? Se você tem experiência com FPGA, com VHDL, essas técnicas de controle, essas técnicas de aprendizagem de máquina ficam mais eficientes, né? Depende muito também do projetista, porém é demorado, né? Por isso, o que a gente tem observado é que os grupos utilizam técnicas de projeto baseadas em IPs previamente desenvolvidos, né? Por outras pessoas, ou estão utilizando também muito as técnicas de síntese de alto nível, que cada vez ficam mais sofisticadas, né? A gente está também desenvolvendo usando esse tipo de técnicas, né? Algumas técnicas, eu me arriscaria a dizer que talvez já comecemos a encontrar de forma comercial, certo? Sendo absorvidas na indústria em uns 10 a 15 anos, né? Atualmente ainda é muito acadêmico, né? A inteligência artificial embarcada ainda é muito acadêmica, né? Ainda não se encontram grandes aplicações. Existem algumas, sim, mas ainda está muito num ponto certo de crescimento, né? De pesquisa, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Colocar, Bruno, ao invés de colocar o nome Daniel, completo, professor. colocar, tipo assim, anonimizado, sabe? Sim, Rafael? Porque aí você fala... Professor, boa tarde. Achei muito interessante o trabalho do senhor. Eu cheguei a ter um pouco de contato sobre isso alguns anos atrás, em relação, não contato direto, mas algum contato como ouvinte, né, de uma palestra, sobre a utilização de inteligência artificial embarcada para autocalibração de sensores, né, principalmente sensores em satélites, né, que é o meu ramo de trabalho. Então, seria como se tem um sensor sai embarcado no satélite e ele consegue se autocalibrar com o passar do tempo. Eu queria saber, o senhor conhece alguma linha de pesquisa em relação a isso? Sabe se já tem alguma coisa pronta? É uma coisa que eu sei que tem algum impacto para quem opera satélites, por exemplo, né, que tem que ficar sempre recalibrando os sensores. Né? Então, uma dúvida nesse sentido. Sim, Rafael, especificamente sobre sensores para satélites, não conheço. Não conheço. Porém, se temos conhecimento de técnicas
que permitem modelar sensores. Digamos, tu tens um modelo do teu sensor, certo? Embarcado, né? E enquanto estás usando o sensor, estás adquirindo sinais, certo? Com ele, comparas com um determinado modelo, certo? Pode ser modelos probabilísticos, certo? Ou modelos obtidos a partir da inteligência artificial, tá? Então, quando precisas remodelar o sensor, talvez por deterioração, certo? Ou por passo do tempo, né? Ou pelo ambiente no qual está sendo utilizado, né? Ele se degrada e é necessário, então, atualizar esses modelos. Aí é quando se utilizam diversas técnicas de aprendizagem de máquina, né? Então, mas tu precisas um modelo para comparar, um modelo, certo? Para poder fazer um treinamento online e saber se está por dentro ou não do esperado, né? Compreendes? Não, perfeito, entendi sim, professor. Uhum. Nós estamos usando hoje em dia para aplicações de robótica móvel, estamos explorando redes neurais do tipo GMDH, cujos neurônios basicamente são polinomiais, né? E pode inclusive incluir entradas atrasadas, entradas passadas, além da entrada atual. E estamos explorando essas técnicas, né? Como embarcar isso em hardware para modelar sensores e para se integrar com o resto da arquitetura, né? Entendi. Bem, pessoal, mais alguma dúvida? Carlos, tu tinhas algum comentário? Eu lembrei agora que estava pesquisando novas aplicações na área de automação, não? Sobretudo essa parte que nós trabalhamos de metaheurísticas e tal, e encontrei muitos, digamos, não muitos, mas 10 artigos mais ou menos recentes aplicando esse tipo de estratégia para resolver problemas de scheduling em sistemas de manufatura, não? Já, ou seja, que bem na área de engenharia de produção, não? Ou seja, como ter um formato da fábrica, um layout que seja ótimo, não? Ok? Então, você pode definir funções de custo, certo? E perfeitamente, digamos, encontrar diferentes layouts que tenham em conta, digamos, eficiência do maquinário, consumo de energia, certo? Digamos, ou ter algumas considerações com respeito ao conforto, não, dos operários, não? Okay? Então, é uma coisa interessante. Por exemplo, em outra área, a indústria está tentando transportar toda essa parafernália que ele aprendeu durante anos, tentando resolver o problema de escalonamento de tarefas em MPSox, agora para trabalhando para a internet das coisas, não? Tá? Porque você tem que fazer um balanço de que é mais ótimo para você. Se você quer processar na ponta, que a gente chama isso de edge computing, certa computação na ponta, ou é melhor transferir informação, mais informação para a nuvem, para que seja processada, digamos, em servidores mais robustos, tá? Então, manter esse equilíbrio, certo, é uma coisa interessante, é uma área que está, digamos, bastante crescimento, não? É uma linha de pesquisa que também a gente pode explorar, certo, com alunos. Nesse caso, certo? Leandro Industrial tem vários artigos nessa área e, pelo que ele me falou, faz uns 2 anos ele estava querendo já, certo, ir por esse caminho, certo? Para tentar explorar todo o know-how que eles tinham na parte de metabolística, certo? Envolvendo estratégias multi-objetivo, mono-objetivo, certo? Okay? A parte da autoadaptação, ele não tem muita experiência, creio que nós temos mais que ele, certo? Mas é uma, digamos, as aplicações podem ser múltiplas em diferentes áreas. Okay? De fato, Carlos, algo que me veio aqui à mente, né? Hoje em dia, no ambiente industrial, quando você trabalha, inclusive, com edge computing, né? Computação a bordo, a integração com redes de sensores sem fios, né? São ambientes bastante complexos, né? E então algo que se está utilizando é desenvolvimento de digital twins, gêmeos digitais, né? Que utilizam diversas técnicas do que o Rafael acabou de comentar sobre modelamento de sensores, né?
Aqui estamos falando de uma rede de sensores, certo? E diversos estágios de um processo de automação, né? Onde poderíamos ter modelos digitais de cada um dessas etapas, não apenas de sensores, mas inclusive de atuadores e de processos completos, né? Que podem ser integrados, certo? Para verificar se a planta está se comportando como se espera, né? E, nesse sentido, é necessário desenvolver técnicas de inteligência artificial. Eu não sei se embarcar em pequenas plataformas, né, computacionais, mas é necessário utilizar a inteligência artificial, está se utilizando para o levantamento desses modelos, inclusive o modelamento dinâmico deles, né, porque esses modelos, esses atuadores, sensores, processos podem mudar no tempo, né? Então, é necessário sempre é necessário ter a capacidade de adaptar os modelos à medida que eles vão sendo, à medida que os recursos vão sendo usados dentro de uma planta, né? Dentro de um processo, né? Bom, pessoal, não sei se alguém mais tem algum comentário, alguma dúvida. Se não, então, vamos encerrar, pessoal. Já ultrapassamos 15 minutos, certo? Agradeço a todos pela presença, tá? E lembrem de visitar, então, o nosso canal do YouTube, do PPMec, onde nós estamos divulgando nossas tecnologias, nossas soluções, certo? Aproveito também para pedir para todos vocês divulgar esse canal do YouTube, certo? Essas apresentações ficam lá disponíveis, tá? Então, um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, até mais, professor.